Domínio das araucárias. A mata de araucárias é um dos domínios morfoclimáticos existentes no território brasileiro. O domínio das araucárias ocorre em regiões de clima subtropical e do Planalto Meridional Sul do Brasil. Em terrenos sedimentares basálticos, o relevo de planalto ou chapadas é coberto pelos bosques de araucárias, plantas que são conhecidas por suas características peculiares, sendo que a árvore é utilizada como símbolo de bandeiras e instituições em vários locais nos quais esse tipo de vegetação ocorre. Domínio das araucárias. Geralmente, as matas de araucária se desenvolvem em locais com médias altitudes, onde as elevações variam entre 800 até 1.300 metros. Não existe um padrão de solos nos quais se desenvolvem as matas de araucárias, sendo que podem ocorrer em solos com grande fertilidade natural ou ainda em solos ácidos e pobres em relação aos minerais básicos. Nas regiões de clima subtropical, há uma boa distribuição das chuvas. No decorrer do ano, não havendo uma estação predominantemente seca, por isso os rios são perenes, ou seja, não secam em alguns momentos do ano. As matas de araucárias não são o único tipo de vegetação que existe no domínio das araucárias, se desenvolvendo neste ambiente também locais com cerrados e campos. Domínio das araucárias. As matas das araucárias são também conhecidas como mata dos pinhais ou floresta pluviais subtropicais. Neste tipo de floresta há um predomínio de um tipo de vegetação denominado de pinheiro do Paraná ou ainda araucária. A espécie vegetal denominada de Araucária angustifolia é adaptada a sobreviver em climas com características moderadas até baixas nos invernos e com significativos índices pluviométricos, geralmente acima dos 1.000 milímetros anuais. As matas das araucárias crescem também outro tipo de planta bastante comum e que foi importante na economia brasileira em décadas passadas, a chamada erva mate. As matas de araucárias, em suas condições originais, se estendiam por grandes extensões dos planaltos da região sul do Brasil, bem como em alguns pontos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em seus pontos mais elevados, especialmente na Serra da Mantiqueira. Vamos falar um pouquinho sobre a Mata das Araucárias. Ela ocorre predominante na região sul do Brasil, especialmente nos estados de Santa Catarina e Paraná, começando no primeiro Planalto, a oeste da Serra do Mar, estendendo-se pelos segundos e terceiros planaltos do estado do Paraná. A araucária é uma árvore símbolo do estado do Paraná, pela sua exuberância e importância histórica. Agora vamos falar um pouco sobre as características das araucárias. As araucárias são árvores que apresentam uma visão imponente por seu destaque nas paisagens. Em termos gerais, são plantas gimnospermas, ou seja, que possuem sementes não protegidas por frutos. Quando as araucárias são jovens, apresentam características mais cônicas, com formas simétricas. Já quando estão mais velhas, ficam com aspecto de guarda-chuva. Elas também possuem estratos, sendo que o topo das araucárias é chamado de dócil, havendo um estrado intermediário com arbustos e uma rica biodiversidade de espécies de plantas, e ainda uma camada herbácea na qual se desenvolvem espécies vegetais e onde estão presentes fungos, bactérias e demais elementos decompositores que auxiliam para a manutenção das dinâmicas neste tipo de floresta. Elas são ambientes nos quais se desenvolvem várias espécies de animais, sendo que alguns dos representantes da fauna destes locais, os búzios, a gralha azul, ave símbolo do Paraná,
o grimpeirinho, o gato mourisco, o sirilepe, as caranguejeiras, as jararacas, as cutias, lobo-guará, antas, onças pintadas, dentre outros. Problema na Mata das Araucárias. Assim como outros biomas brasileiros, a Mata das Araucárias também foi historicamente destruída pela ação humana. Estima-se que esse tipo de vegetação tenha ocupado cerca de 40% do território do Paraná, 30% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do Sul. Ela foi amplamente devastada por conta da extração da madeira, bem como nos períodos de ocupação humana destes espaços, e pelas atividades como agricultura e pecuária. Um dos problemas atrelados a este tipo de floresta é a atividade da caça, por conta das espécies faunísticas que se desenvolvem nestes. Embora a caça de animais silvestres seja considerada como crime no Brasil, seja para comercialização ou consumo, ainda assim a captura de animais continua sendo um problema nas áreas de mata de araucárias. Domínio das araucárias. Perda da biodiversidade. Há uma evidente perda da biodiversidade na mata araucárias por conta das introduções de espécies estranhas ao ambiente, os quais geram um desequilíbrio biológico na região. Além disso, destacam-se a queimada e o atropelamento de animais, bem como o tráfico de animais e plantas. A poluição é outro problema comum nesse tipo de bioma, bem como realização de práticas turísticas não regulamentadas, acompanhados por responsáveis. Ainda assim, o desmatamento continua sendo o mais sério problema das matas de araucárias, assim como ocorre em outros tipos de biomas. Domínio das araucárias. Talvez os dos elementos mais conhecidos acerca das araucárias seja o pinhão, o qual também é um dos símbolos do estado do Paraná. O pinhão é uma semente de araucária angustiofília, cujo fruto é a pinha. O pinhão é amplamente utilizado na culinária na região sul do país, sendo que sua coleta ocorre quando a pinha está madura e cai no chão. Muitas vezes tem-se realizar a coleta da pinha quando ainda está virgem. Na própria araucária, no entanto, isso recolhidos no chão. Somente então os pinhão deve ser retirado. O pinhão é um comum das festas juninas do sul do Brasil, pois é justamente nesta época em que as pinhas estão maduras. Domínios das araucárias. Curiosidades sobre a mata das araucárias. O pinheiro do Pará, Araucária angustifolia, é a espécie de pinheiro mais emblemático da mata das araucárias no Brasil, enquanto que o Chile e na Argentina a espécie predominante é a Araucaria auroncana. Além do solo fértil, as araucárias necessitam de um solo profundo para seu desenvolvimento, para que assim possa sustentar sua altura, que pode chegar a 30 metros.